Olá, pessoal. Eu sou a professora Maiara e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a localização geográfica. Nós aprendemos a nos localizar desde muito pequenos, primeiramente dentro da nossa casa, utilizando alguns pontos de referência. Conseguimos nos localizar entre os quartos, a sala, o banheiro e, posteriormente, usamos também os pontos de referência para fazer a localização dentro dos nossos bairros e conforme a gente vai tendo maior liberdade, a gente vai aumentando o espaço, né, de localização. A localização, ela se fez necessária desde que o homem começou a se movimentar pelo espaço terrestre. Inicialmente, utilizávamos pontos de referência naturais, como, por exemplo, rios, montanhas, coisas que normalmente chamavam mais atenção e serviam para fazer esse processo de localização. Conforme o tempo foi passando, foi possível perceber que o Sol ele se movimentava de leste para oeste, o que permitia uma orientação geográfica através dos astros, observando o ponto de partida que ele saía e o ponto, né, de chegada, era possível, então, fazer uma outra forma de localização conhecida até hoje, né? Até hoje, como um movimento do Sol. No entanto, esse movimento ele é feito pela Terra, que é o movimento de rotação. É possível também fazer a localização através da rosa dos ventos. A rosa dos ventos ela é conhecida pela definição dos pontos cardeais. Os principais pontos cardeais é norte, sul, leste e oeste. Depois nós vamos ter também os pontos colaterais que estão sendo mostrados para vocês aí na imagem azul, né? Eles estão em preto, tá? Como os pontos colaterais, eles vão ficar entre os pontos cardeais. Através deles também é possível fazer a localização. A gente pode utilizar também como ponto de referência e como forma de organização geográfica a bússola. Ela é utilizada já há muito tempo, desde o século VIII, tá? E ela nos permite fazer a localização através da orientação que ela utiliza o ponto norte, tá? Ela utiliza o ponto norte como referência. Outra forma de fazer localização mais sofisticada e organizada, tá? São através das linhas imaginárias desenvolvidas para que a gente possa fazer a localização de qualquer ponto de referência dentro do planeta Terra. As linhas imaginárias, elas são divididas entre paralelos e meridianos. Os paralelos eles são organizados entre a linha do Equador, que é a principal linha, que é o principal paralelo, tá? Divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E depois nós vamos ter, né, o Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Essa divisão vai permitir também, além da localização, que a gente possa fazer, né, a orientação dos pontos de aquecimento, as áreas de aquecimento do planeta Terra, tá? A gente divide, então, a área mais iluminada, que é a área atingida pela linha do Equador, de zona tropical. E depois as zonas um pouco menos iluminadas seriam, então, né, as zonas temperadas norte, zona temperada sul. E depois as zonas polares, né, que seria zona polar ártica e zona polar antártica. Depois nós vamos ver o segunda principal linha imaginária, que seria, né, o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele nos permite fazer a localização de qualquer ponto exato e também vai dividir o planeta Terra em hemisfério oeste e hemisfério leste. Essa organização também vai permitir que a gente faça a orientação, tá,
dos fuso horários, né? O fuso horário, ele ocorre pela movimentação de rotação do planeta Terra. É ele que define, então, os dias e as noites. O fuso horário, ele foi definido através de uma conferência, né, mundial, organizada pelos principais países, para que a gente pudesse ter a definição de uma hora exata, em que todos os países seguissem, né, uma organização exata de horários. Sabemos que a Terra leva cerca de 24 horas para fazer o movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno dela mesma. Essas 24 horas, tá, foram utilizadas como base para que a gente pudesse fazer a divisão dos fusos horários. Então, através dessas 24 horas, a gente utilizou a circunferência da Terra, que possui 360 graus divididos, então, por 24 horas, que permitiu que nós tivéssemos, então, um fuso horário de 15 graus a cada hora. Então, a cada hora, né, que o Sol se movimenta, tá, de leste para oeste, nós temos aí a definição de um fuso horário. A Terra, então, vai fazer essa movimentação e a cada movimento desse, nós temos aí, né, o aumento de uma hora. Tendo assim, então, o desenvolvimento de um horário padronizado de forma internacional. Todos os países acabam seguindo essa mesma rotina para que a gente não tenha aí, né, confusão de horários que podem causar, né, diversos problemas, como problemas econômicos em todos os países.